Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do projeto P-Texto Apresenta, que é um projeto de lives da Agência Profissionais do Texto, uma agência com mais de 20 anos de mercado. E hoje a gente vai falar sobre os desafios do terceiro setor na pandemia. Nós reunimos um super time aqui para falar. Hoje a gente está com o Fábio, que é o gerente executivo do Instituto Sabin, a professora Fernanda Escalvazara, que ela é professora e coordenadora do curso de graduação de Serviço Social do IESB, e a Roberta Abreu, que é a coordenadora do Instituto Bancorbras. Sejam super bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Acho que a gente tem muita coisa para falar do terceiro setor, né? Então, bem-vindos aos nossos convidados, a quem está no chat aqui com a gente. Já vi que está tendo interação antes mesmo da gente começar aqui a live, então toda interação é bem-vinda. Deixem as perguntas de vocês, a gente vai tentar ao longo da live responder as dúvidas, enfim, vai ser uma interação bem bacana. E queria começar com você, Fábio. Como é que a pandemia, o que ela tem provocado no terceiro setor? Quais são os desafios que vêm sendo enfrentados nesses 6 meses de pandemia? Bom, primeiro eu cumprimentar todo mundo, agradecer aí pelo convite, cumprimentar aqui a Roberta, a Fernanda, a Mariane, todo mundo que está acompanhando. Eu acho que, assim, o que eu tenho dito é que a pandemia, ninguém vai sair ileso dela. Seja um dano menor, algum tipo de impacto, para alguns poucos um impacto positivo, mas para a grande maioria o impacto é negativo. E aí tem diferentes níveis de profundidade disso. E aí o que a gente tem visto vou colocar em 3 camadas, assim. A primeira é de que, na média, redução na mobilização de recursos dessas organizações, elas perdem capacidade, de financeira, combinado com o aumento da demanda. As vulnerabilidades estão aumentando e batem a porta dessas organizações, mais gente precisando de cesta básica, mais tipos de atendimento, etc. Então, você tem aí, essa é a primeira prateleira, menos grana e mais serviço para fazer. Segunda prateleira a pandemia, ela escancarou as desigualdades que existem no setor, né? Então, algumas ONGs maiores se saíram melhor porque tinham uma condição melhor, uma estrutura, tinham transformação digital já feita, etc. E aquelas que estão na média para baixo, elas tiveram mais dificuldade, algumas conseguiram, têm conseguido, outras têm sofrido mais, porque elas não têm uma estrutura de um time de primeira divisão, que você tem tudo redondinho, você dá muito mais trabalho, então é isso. E a terceira, para concluir, é que as organizações, seja da primeira divisão, da segunda, vamos dizer assim, elas tiveram que fazer a tal da transformação digital, bem entre aspas, na marra, a forceps. Então, assim, aquelas que resistiram até agora a isso, estão pagando um preço caro, porque talvez a única maneira ainda de captar recursos, de ter relevância, é no formato digital, é no meio digital. Então, você precisa entrar nesse jogo de alguma forma, com as ferramentas que você tem na mão, e, infelizmente, nem todas têm grandes ferramentas tecnológicas para fazer isso, e acho que a gente pode explorar um pouquinho na sequência o debate. Com certeza. Na verdade, talvez a maioria não tenha, né, Fábio? Assim, né? Ao longo da extensão do nosso Brasil aí, eu acho que tem muita desigualdade nessa questão. Obrigada, Roberta. Como é que é a sua visão? Como é que você vê esses desafios? Então, pegando um pouquinho da carona, né, do Fábio, cumprimentando todos vocês, Fernanda, foi um prazer te conhecer, Fernanda, Fábio também, sempre um prazer a gente estar junto. Mas pegando essa carona que o Fábio trouxe sobre esses grandes desafios que todos vamos vivenciar, estamos vivenciando, realmente a gente tem um número muito expressivo de organizações sociais em todo o país, quase chega a 800 mil entidades do terceiro setor, só que, assim, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha notícias e de algumas organizações que estavam fechando já suas portas,
justamente pelo esse enxugamento desse recurso, desse capital. E aí eu vejo uma ameaça muito maior agora, porque não vão ser somente as ONGs, né? Vão ser todo mundo, toda a sociedade, é mundial o problema, né? E o grande desafio nesse momento é como fazer, de novo pegando carona com o Fábio, como fazer mais com menos ainda, porque já tinha menor recurso e agora vai ter que fazer mais, porque a população mais vulnerável, ela vai ser mais impactada ainda. No primeiro momento, lá no Instituto, o que nós pensamos, né? Tentar fazer algumas garantias de seguranças, segurança alimentar, uma segurança de gestão mesmo das organizações sociais. Então, nosso viés nesse momento foi olhar para essa dor momentânea. Só que a gente também não pode esquecer que outras dores virão, outras mazelas estão aí batendo a porta, que vão ser muito maiores do que a gente já tinha antes. O reflexo da pandemia vai ser, não querendo ser pessimista, mas vai ser devastador. E é o momento da gente hoje parar e começar a discutir. Ok, vamos olhar a questão da saúde, vamos olhar a questão da segurança alimentar também, mas também não precisamos perder de vista esses outras dores que vão vir junto. Com certeza. Professora, você percebeu em outros setores essa mesma necessidade de adaptar os projetos, assim, por exemplo, que o Fábio e a Roberta citaram? Como é que está essa questão, assim, de pesquisa? Você tem visto muita pesquisa, professora? Como é que está esse estudo em volta também do terceiro setor e todos esses desafios? Ok. Boa noite, Mariane, prazer, Roberta, Fábio. Sim, as características de projetos por si só, eles já sofrem alterações porque eles estão diretamente conectados com a realidade, né? Nós temos uma alteração no cenário da realidade atual. Então, as ações de os projetos sociais desenvolvidos por instituições da sociedade civil, elas foram redirecionadas. Foi muito bem abordada a questão da necessidade dessas organizações precisarem se adequar ao uso de tecnologias. Consequentemente, aquelas que tem um capital de recursos humanos, um capital social mais estruturado, conseguiram fazer essa transição e conseguiram, no momento de crise, criar projetos que atendessem, de alguma forma, essas outras necessidades geradas, né, pela situação de distanciamento social provocada pela pandemia. Então, eu coloco um pouco isso porque dentro de instituições que desenvolvem projetos com a comunidade, uma das características é sempre a presencialidade, o contato, né, com o público. E isso passou de um momento para o outro a não mais existir. Então, as instituições precisaram redirecionar. Um exemplo trazendo para a nossa realidade mesmo. Nós atendemos a população por meio de projetos e ações sociais. E neste primeiro momento, a exemplo do que a Roberta colocou, né, nós também precisamos redirecionar todas as ações para uma situação de garantia, né, de assistência e segurança alimentar, que é o que precisa neste momento, né, para muitas pessoas. Então, nós também redirecionamos as ações, tanto voltadas para a comunidade discente, quanto para famílias atendidas nos projetos sociais. As pesquisas sobre impactos da pandemia, e eu tendo a concordar com a abordagem que o Fábio trouxe, os impactos ainda virão e não... A tendência é que não sejam, não tem uma visão muito positiva em relação a isso. Nós temos uma recessão econômica e todos os impactos que isso causa, né, na vida social
das pessoas. Então, a gente já tem estudos que indicam, por exemplo, mudanças no modo de vida, na organização de rotina das pessoas, e que também estão apontando o surgimento de, talvez a gente vá ver aí novas doenças ou o agravamento do adoecimento emocional decorrente desse processo que a gente está vivendo. Isso vai resultar em consequências nas relações sociais, no modo de vida das pessoas, vai afetar, com certeza, as pessoas em situação de maior vulnerabilidade e que vão estar demandando por ações. Vai precisar de um Estado reorganizado para atender com políticas públicas e de um terceiro setor fortalecido. Porque isso também, né, tem impacto na vida das pessoas diretamente. Eu acho, não sei se eu acho que vai muito de encontro ao que você colocou, professora. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas aqui, o monitor das doações, ele registrou um recorde de doações, um valor superior a 6 bilhões, né, desde o início da pandemia para cá. E, por outro lado, tem a questão da fragilidade das instituições, né, que atuam na ponta ou que estão operando com quase nenhum tipo de apoio, né? Eu acho que vai até um pouco de encontro com o que a Núbia acabou de colocar aqui no chat para a gente, a questão da perda de receita, né? Então, eu queria começar, professora, perguntando se você acredita que essa solidariedade, se esse novo comportamento, se ele vai perdurar após a pandemia. Então, as instituições do terceiro setor, elas já, de certa forma, elas vivenciam essa diversidade de fontes de recursos para sobreviverem. Então, elas podem, em dados momentos, elas vão fazer uso maior de recursos públicos que estiverem disponíveis, né, por meio de chamamentos, editais. Elas vão ter fontes de recursos próprios por meio de ações de bazar, de ações que elas realizam, e elas contam com uma parcela de recursos proveniente de doações. Já característico, é muito comum, né, a gente, em tempos de situações de crise, vivenciar esse aumento, né, de doações decorrente desse processo mesmo de reflexões que as pessoas acabam fazendo nesse período da sua condição de privilegiado nessa sociedade. Então, se a gente for olhar a história recente no Brasil, para ser mais exato, nós temos aí desastres naturais, crimes ambientais de proporção regional, nacional, que também mobilizaram, né, as pessoas em torno de doações, mobilizaram e mobilizam. Eu acho que isso é uma característica, né, nossa de solidariedade humana. O que se observa é que a tendência, né, é que as doações individuais, elas não perduram por muito tempo, né? Então, as instituições do terceiro setor, elas vivem esse dilema de precisarem sempre, né, diversificar suas fontes de recursos. Então, buscam doações empresariais, mas também de outras instituições também do terceiro setor, institutos, organizações que já estão mais estruturados, né, e que conseguem, de certa forma, repassar recursos. Então, na minha visão, a tendência de que essas doações individuais, elas não se mantenham, né, mas que as instituições do terceiro setor acabam já, de certa forma, tendo isso na sua rotina,
né? E precisam diversificar suas fontes de captação de recursos. Acho que era. Aproveitando esse gancho da professora Roberta, falando da questão da cooperação, né, dos institutos, a gente sabe que o SEIBM e o Instituto SEIBM e o Instituto Bancorbras já têm uma parceria sólida por algum tempo, né, já estão juntos em diversas ações. E eu queria saber como é que você vê essa questão das cooperações entre os institutos, se você acha que é uma forma de fortalecimento, né, de cooperação, de aprendizado do setor. Bom, eu parto do princípio que quando a gente colabora, o impacto social é muito maior. Então, a gente já parte dessa premissa. E que bom que a gente tem boas parcerias aí há muito tempo, né, Fábio? E aí tem outros institutos que vêm também nessa jornada. E só que uma estratégia um pouco nova aqui para a gente, né, para o Brasil em si, atuar de forma colaborativa e investir também de forma colaborativa. Até porque não é fácil também fazer isso, né? A gente tem um projeto piloto que eu encaro como um sucesso, e não é mais piloto, né? Que já está na terceira ou quarta versão dele, mas são 4 institutos que pararam, e a gente tem o grupo o Rede de Investidores Sociais, que é o RIS-DF, onde fazemos parte disso, a gente para a gente conversar, e como fruto desse RIS, a gente pensou em conjunto em executar um projeto de âmbito mais nacional. Falando um pouco, como a Fernanda disse, sobre que as organizações sociais precisam se reinventar e a tendência da doação individual vai cair, e muito desse projeto que nós temos, que é o PAS, é justamente para fortalecer a gestão dessas organizações sociais. Porque, assim, a equipe técnica, são capacitados para fazer as execuções, né? Mas o mais importante é investir mesmo numa estrutura mais consolidada, que é de gestão, saber que estratégias utilizar, o que é um planejamento estratégico. Então, eu encaro muito essa atuação em conjunto que a gente tem, como compartilhar uma caixa de ferramentas para que eles possam utilizar essas habilidades enquanto organização social. A diferença de uma ONG para uma empresa privada é só a destinação final dela, mas ela tem um CNPJ, ela tem recursos humanos, ela tem tudo que uma organização, uma empresa privada tem. E por que não também compartilhar essas ferramentas em conjunto, né? E ter uma maior assertividade na sua execução e destinando o seu público final, que é o beneficiado. Então, levar a melhor qualidade possível desse atendimento. Então, eu ainda acredito que a colaboração é o caminho e pode ser também um dos caminhos pós-Covid. Quanto mais a gente unir esforços, quanto mais a gente unir possibilidades de investimento social privado, mais impacto a gente vai conseguir causar, impacto positivo. Sim. Com certeza. Fábio, eu queria saber como é que é a sua visão, assim, você acredita que as instituições, se elas fossem talvez menos dependentes do assistencialismo, teriam sofrido um pouco menos nessa pandemia? E aí queria saber um pouquinho se você acha que a inovação social, ela é uma saída para o terceiro setor. Como é que está como é que você vê essa questão do assistencialismo? Acho que é uma boa pergunta. Só citar aqui sobre o que a Roberta estava falando, o GIF acabou de lançar uma publicação sobre filantropia colaborativa, inclusive tem o PAS como um caso de sucesso, entre aspas, um caso bacana para ser compartilhado. Então, depois a gente pudesse compartilhar o link lá no chat do YouTube para todo mundo. Acho que é um tema que está em alta e reforça as falas anteriores. Então, a publicação saiu agora, dias atrás, então está fresquinha. Acho que a questão talvez não seja o assistencialismo o ponto. Para mim, o ponto central aí os modelos de governança e de gestão dessas organizações. Porque você pode ser uma organização de assistência clássica, mas tem uma boa gestão, uma boa governança,
estar antenada nos novos tempos e fazer um ótimo trabalho de assistência social, muito, muito necessário, inclusive, assim como você pode ser uma organização com um tema super da moda, mas ter uma gestão, né, travada e tal. Então, acho que o ponto para mim é esse. O segundo é que a percepção que eu tenho é que aquelas organizações que estavam com a casa mais arrumada, elas têm se saído melhor durante a pandemia. O que eu quero dizer com casa arrumada? Estou falando de ter uma boa gestão, ter um mínimo de controle de despesas, né, e receitas, quanto que entra, quanto que sai, né, ter um mínimo de gestão compartilhada, as pessoas saberem o que está acontecendo dentro da organização, né, ter papéis mais claros, etc. A gente vê muita ONG que tem um dono, entre aspas, né, a pessoa que fundou, às vezes ela fica lá e não divide, né, as responsabilidades com a equipe. Tem um outro elemento que a gente tem visto aí, que é de aquelas ONGs que estavam com mais próximas do seu público, da sua causa, esse relacionamento mais direto, elas se deram um pouquinho, elas sentiram um pouco menos esse impacto, elas já tinham um relacionamento próximo com aquela comunidade, com aquele tema, e aí elas tentaram ajustar o modelo de atendimento, então a gente percebeu isso. Estou falando sempre na média, né? Tem casos e casos, não dá para entrar na particularidade. Depois, um outro é que as organizações sempre ficam agora buscando como elas se mantêm sendo relevantes, e ser relevante é lembrar que a organização ela é um meio para se alcançar a sua missão, a sua causa, né, de transformação social, ambiental, e não ela é a causa em si, né, o fim em si mesmo. E aí, então, isso tem que sendo revisto ao tempo, e a pandemia ela é um tsunami, né, ela chacoalha tudo isso, e você tem que rever tudo. Então, tinha organizações que tinham isso quase que escrito em pedra, e elas tiveram que derrubar tudo e construir tudo de novo, do zero, né? Repensar tudo. Então, não é uma tarefa fácil, é muito difícil. Empresas estão tendo dificuldade de fazer isso, quanto mais organizações, às vezes, que não estavam lidando com essa dimensão da gestão tão forte, né? E aí, por último comentário, é só dizer que certamente a pandemia faz você repensar a própria missão da organização, né? A Fernanda falou agora há pouco de que a gente está numa chave mais emergencial, assistencial. Várias organizações foram para essa chave, mas há organizações que às vezes não estavam nessa chave foram pela necessidade. E aí elas estão agora numa encruzilhada. Bom, e aí? Eu, voltando da pós-pandemia, eu vou continuar nessa chave, porque virão outras ondas sociais, ou eu vou voltar para a chave anterior, que às vezes não era de emergencial, assistencial, e aí? Qual caminho eu escolho? E aí, óbvio, não tem certo e errado, e aí acho que aí depois a gente explora um pouco mais a inovação social, é uma lente que ajuda você a tentar enxergar isso com outros olhos. Não, é bem isso. Eu acho que inovação social é o tema que está em alta, né, Fábio? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão falando sobre o tema. E eu queria começar, professora, te perguntando, assim, está em alta, principalmente quando a gente fala em terceiro setor, né? Mas como é que você observa esse movimento? Quais mudanças você acha que a inovação social tem provocado no setor? Sim, eu acredito que todo o processo de crise, ele vai trazer necessidades de readequação e assim que o processo de retomada retorna, pode ser retórico, mas retorna, as necessidades se apresentam de acordo com aquela realidade. Então, uma das questões que eu acho muito importante é o fato das organizações passarem, ou aquelas que ainda não estão adaptadas, né, a trabalharem com dados e informações que venham a contribuir com o planejamento das ações, tá? Então, esse é um fator que vai impactar no mercado de trabalho, na formação profissional, né, e nas ações finais dessas organizações. Então, nesse aspecto, futuros profissionais, os profissionais que estão em formação no momento, vão necessitar
dessa bagagem para trabalhar com essa nova realidade. E isso vai incluir muito o uso das tecnologias. Nós estamos, né, vivenciando no momento uma profunda mudança no campo educacional, né? A tecnologia passa a ser uma das ferramentas utilizadas nesse processo com mais intensidade, né, no processo de ensino-aprendizagem. E isso, de certa forma, é uma mudança que que causa, né, impacto na formação profissional, e esses profissionais que estarão, né, no mercado de trabalho, logo pós-pandemia, ou até mesmo no momento, vão se utilizar muito de todas as tecnologias de inovação social, porque a realidade vai requerer. Então, muita coisa que a gente viu agora que pode ser feita, nesse sentido de que a gente redirecionou para ações emergenciais de garantia de segurança alimentar, né, de saúde, mas a gente viu que a gente também pode trabalhar ações de orientação, de qualificação e capacitação técnica com o uso das tecnologias, né? Então, esse momento que eu avalio que tem impacto, sim, e que a inovação social vai passar a ser muito mais tema de debates, discussões, acho que da própria formação profissional. Obrigada, professora. A gente tem escutado já há algum tempo, né, Fábio, a expressão da inovação social com a gente que acompanha o Instituto Sabin. Eu queria saber como é que tem sido esse processo, como é que a inovação social tem acontecido na prática, o que tem acontecido, como é que está o desenvolvimento do trabalho do Instituto? Legal, uma boa pergunta. Primeiro, a gente colocou ele como missão, assim como tema-chave, mais ou menos a partir de 2014 para cá, né? Esse corte é importante, e a gente entrou em contato com esse tema pela porta de entrada dos negócios de impacto social, ou negócios sociais, que é uma das expressões da inovação social, que são os mecanismos de mercado, né? Mas a inovação social não se resume a isso, ela tem outros vieses, né, como políticas públicas, como formação de pessoas e etc. É uma longa conversa aqui. Então, a gente entrou por a porta mais óbvia e a gente foi entendendo esse mundo, buscando referências fora, aqui, tentando mergulhar um pouco mais. E aí a gente chegou num conceito que é hoje o que nos guia, que para a gente, inovação social novas, colaborativas e inclusivas abordagens para a gente enfrentar ou endereçar questões socioambientais. E aí, cada um desses adjetivos, eles trazem um monte de coisas. Então, a gente primeiro tentou achar um conceito, a partir desse conceito, tentou destrinchar como que a gente pode, de alguma forma, fomentar esse tema. A gente tem trabalhado em 3 eixos, um que é de apoiar, fortalecer ecossistema e organizações chaves desse grande guarda-chuva da inovação social. O exemplo, a Fomenta, um exemplo, né? Uma organização importante que gera desenvolvimento para outras organizações, só para dar um exemplo. Um segundo eixo é a gente fomentar novos instrumentos financeiros para trazer outros recursos financeiros para impacto, e aí a gente fez uma parceria com a Citaui, e foi lançado ano passado uma plataforma de empréstimo coletivo. Quem jogar no Google emprestimocoletivo.net vai cair lá. Então, assim, era um dinheiro que nós aqui, como pessoas físicas, talvez não imaginávamos que a gente poderia também fomentar iniciativas desse tipo e ter retorno financeiro ainda com isso, né? Então, a ideia era destravar isso. E a terceira era fomentar conteúdos, narrativas sobre esse tema, fomentar, disseminar. E aí a gente tem 2 parcerias, só para citar, dentre outras, que é com a Alpa, que é um canal de jornalismo independente de negócios de impacto, e com o Inova Social, que é uma plataforma nossa, inovasocial.com.br,
que a gente produz conteúdo, podcast, sobre inovação social, para disseminar mesmo esse conceito de uma forma não acadêmica, não é o nosso lugar de fala, né? Mas de forma mais prática, trazendo casos dos mais diversos possíveis. Então, tem sido um pouco por aí a nossa jornada. Por último, só um comentário, a gente foi aprendendo também que, na nossa visão, a inovação social, ela vai além da tecnologia, ela não se resume ao digital, ao tecnológico. Tem um monte de inovação que é super bacana social, que às vezes está longe do tecnológico. Sei lá, exemplo, as cisternas no Nordeste, uma baita de uma inovação social, já foi reconhecida pela Fundação Banco do Brasil, Tecnologia Social, e está longe de ser algo tecnológico, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desprezar a potência da tecnologia. A gente está vendo isso agora na pandemia, né? Então, só para ressaltar isso, para a gente sair um pouco do lugar comum do que o tema traz para a gente. Com certeza. Roberto, eu queria saber como que a inovação tem contribuído para o planejamento das ações do Instituto Bancorbras. Bom, a gente está caminhando ainda nesse universo. Anteriormente já tinham me feito essa pergunta, né, se a inovação social ela veio para ficar. Eu acho que sim, ela não veio como uma forma de substituir nem os modelos tradicionais. Eu acho que tem espaço suficiente para que todas as formas de trabalho possam coexistir. Só que, falando um pouco do Instituto, a gente tem bebido muito dessa fonte, né? E a gente tem não só o Instituto, mas também a Bancorbras em si está numa fase já há uns 2 anos aí, tentando entender essa era da inovação. E aí o Instituto também entrou, né, nesse barco, e a gente vem de algo muito mais básico, né? Aprender ferramentas, metodologias diferentes que venham incrementar também a nossa forma de atuar, a nossa forma de planejamento também. E aí a gente vai consumindo dessa fonte. Eu acho que os resultados são muito interessantes. A gente passa a olhar com maior carinho, uma maior atenção para essas iniciativas mais inovadoras mesmo, né? Inclusive, a equipe hoje, ela a gente estava conversando muito sobre isso. O que vai ser da nossa atuação no pós-Covid? Como é que vai ser o nosso efeito? Quais serão as necessidades do nosso público? E a gente ainda não tem a dimensão disso. Mais um caminho seria por meio da inovação. E aí, não posso dar muito spoiler, porque assim, a gente está em processo de construção interno, tem uma área específica da empresa também nos auxiliando nesse processo de troca, e é realmente uma mudança de mentalidade, virar a chave e começar a pensar de formas diferentes, não deixando para trás também os modelos tradicionais que dão certo, deram certo até hoje. Eles precisam coexistir, né? Mas a nossa lógica agora é entender um pouco do que é inovação, do que a gente consegue incrementar nossa forma de atuação, o que a gente consegue também incrementar para dentro do nosso planejamento estratégico. Sim, você falou aí do pós-Covid, né? E a gente teve uma pergunta no chat bem bacana, a pergunta da Carolina, que ela pergunta, e aí eu vou abrir a pergunta para os 3. Você pode seguir, Roberta, se quiser, mas quais são as expectativas para o terceiro setor no pós-Covid? É a pergunta da Carolina no nosso chat está super interativo. E você começa, Roberta? Como é que está a sua visão aí, essas expectativas no pós-Covid para o terceiro setor? Começo, né? Ainda, para mim, eu falo de uma forma muito particular, muito incerto ainda, muito nebuloso, mas a gente precisa ter alguns pilares, né, para o terceiro setor, né? A gente precisa ter muito em mente um pilar que são os nossos beneficiários. Quem são eles, quais são essas necessidades que eles vão passar a ter ou já têm, né? Nada mais do que o agravamento disso. Então, a gente tem que ter isso muito forte e a gente tem que ter essa comunicação rápida com eles, né? Um outro pilar é os nossos atendimentos. Então, eu só posso ter noção de como que vai ser o atendimento do terceiro setor quando eu tiver em foco qual é a necessidade desse meu beneficiado. Então, esse é um outro pilar. E 2 pilares fundamentais, que é a questão das receitas e nossas despesas.
né? Como é que vai ficar isso, o impacto econômico, né, no país e mundial, e a gente vai ter que se adaptar. Lá no início eu falei, né, a gente vai ter que fazer mais com menos, né, e aí esse é já é uma grande habilidade que o terceiro setor tem já, né, isso já está incorporado, mas acho que a gente vai ter que começar a inovar, né, como é que a gente pode fazer formas inovadoras. Eu achei muito bacana algumas vaquinhas online que estão acontecendo. Eu achei muito bacana uma organização aqui do DF que colocou lá num aplicativo de entrega de refeições a possibilidade de você fazer a doação para aquela organização. São formas diferenciadas para a gente poder eles se reinventarem, né? E aí vai ser um grande desafio. Eu ainda não quero dizer qual é o cenário definitivo, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Professora, como é que estão as suas expectativas? Então, eu acredito que elas são positivas para o terceiro setor, porque essa experiência da crise, na minha opinião, vai deixar o setor mais fortalecido em principalmente nos aspectos de gestão. Né? Eu acho que as instituições da sociedade civil que compõem o terceiro setor, que conseguiram se organizar para fazer a gestão neste momento de crise, elas tendem a sair fortalecidas desse processo, com uma bagagem de experiência, tanto no que diz o aspecto de controle de gastos, de diversidade de fontes, de recursos, né? Da necessidade de também se aperfeiçoar no sentido de ter um corpo técnico, uma equipe técnica que possa fazer, né, essa gestão. Acho que a experiência da pandemia, sim, quando a gente olha para o aspecto emergencial pontual, é muito negativa, porque são milhares de mortes, são milhares de pessoas tendo impacto nas suas rendas, nas suas vidas, né? Então, nós temos um cenário pessimista nesse primeiro momento. Em um segundo momento, em capacidade de gerir crises, essa se torna uma experiência positiva e que poderá resultar numa melhor gestão e atuação das organizações do terceiro setor, sob o ponto de vista, né, da gestão. Eu acho importante ressaltar aqui que, às vezes, a gente tem compreensões equivocadas e que relaciona as organizações do terceiro setor apenas a ações diretamente assistenciais, né? E não as coloca num lugar onde a gente vem vendo o crescimento de ações voltadas a desenvolvimento tecnológico, capacitação, né? Qualificação de força de trabalho, e que elas também impactam na realidade social. Então, eu acredito que, assim, esse processo todo é como se fosse ações emergenciais. De certa forma, nós temos uma bagagem de conhecimento de como fazer, né? Pode-se alterar o cenário de crise, uma pandemia, um desastre natural, uma situação, né, um acidente ambiental ou um crime ambiental, né, como a gente já viveu. Altera-se o cenário, mas a gente tem uma bagagem de conhecimento de como agir. Neste momento, eu acho que a pandemia está nos trazendo a oportunidade de também nos qualificar no sentido de gerir crises, de desenvolver criatividade e inovação para trabalhar, né, em cenários de crise, e também quando a gente retomar
esse processo de crescimento. Então, as minhas expectativas em relação ao terceiro setor, elas são positivas. Eu acredito num reconhecimento maior por parte da atuação desse setor, né, pela sociedade, e eu acredito também num espaço de trabalho mais qualificado, para que ele também se fortaleça no seu sentido técnico, no seu sentido de gestão. Fábio, e as suas expectativas positivas? Eu acho que, assim, a Fernanda trouxe uma análise muito bacana do momento que a gente está, e a gente tem que tentar olhar um pouquinho para frente, né? Então, meu esforço vai tentar olhar mais um pouquinho para frente, né? Ainda que qualquer, entre aspas, previsão que a gente tente fazer é um erro muito grande, porque a gente ainda está no meio de um processo, muito dinâmico. Mas, enfim, eu acho que tem algumas coisas que a gente já pode, pelo menos, perceber, né? Uma delas é que a gente está aqui falando de terceiro setor, mas a gente tem que lembrar que todo mundo, de alguma forma, tem sua responsabilidade, né, em endereçar questões socioambientais, né? Então, a gente está falando de que empresas têm que assumir seu papel, não dá mais só para não causar dano, precisa ir além, né? Então, ainda que a gente tenha, lembrando, ainda que a gente conviva com as piores formas de degradação do capitalismo, a gente está convivendo com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Empresas que são super exemplos de sustentabilidade e ações predatórias, né, do século XIX estão convivendo, mas a gente, sendo positivo, assim, obviamente a gente está indo numa direção mais da sustentabilidade, então essa é uma, assim, as empresas têm que assumir seu papel, quem tem recurso, investidor, tem que assumir seu papel, a gente está vendo agora a Amazônia que está acontecendo, governos, terceiro setor, enfim. Então, para dizer que é mais complexo agora, tem mais peças nesse tabuleiro, né? Então, esse é um. Tendo mais peças, dois, é que a Roberta falou isso, a gente está num momento de coexistência, né? A gente ouviu muito essa discussão nos anos 90, que era assim, as ONGs vão substituir o Estado, quando veio o debate das OCIPs e tal. Cara, isso aí é uma balela, né? E agora a gente escuta um pouco esse remix dessa onda, que os negócios sociais vão substituir as ONGs, é uma balela, na verdade. Tem mais players diferentes tentando atacar os mesmos problemas que estão aí. Então, precisa coexistir com essa turma, e saber respeitar e dialogar com eles. Nem sempre a gente vai concordar com tudo, mas lembremos que os nossos problemas sociais são os nossos maiores inimigos. Então, eu paro por aqui, eu acho que são esses pontos para a gente ter em mente. Tá joia, obrigada, Fábio. Bom, a gente, antes de começar a live, a gente falou que todo mundo aqui é muito pontual, então a gente vai começar agora para as nossas considerações finais. Eu já aproveito para agradecer mais uma vez a participação do Fábio, da Roberta, da professora Fernanda, agradecer quem está no chat aqui com a gente, as perguntas, as interações. Dizer que o projeto Pretexto Apresenta, ele acontece quinzenalmente, então nossa próxima live já está agendada para o dia 16 de setembro, e a gente vai trazer aqui pessoas bem bacanas, com muito conteúdo para falar sobre o mercado imobiliário. Então, é só acompanhar a gente através das redes sociais da Profissionais do Texto, através do site, através do nosso canal do YouTube. E, Fernanda, para finalizar, eu queria saber... o profissional de serviço social no pós-pandemia, ele deve sair da universidade com outro olhar? Como que você está enxergando essa mudança? Sim, eu acredito que ninguém sairá ileso desse processo, mas no caso da profissão, nós já temos uma formação que possibilita um conhecimento plural, generalista, e nos possibilita estar pensando em situações das mais diversas. Nós temos uma formação voltada, né, para conhecimento de aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais da sociedade.
Eu acredito muito no potencial de quem está em formação no momento, porque estão vivenciando, as pessoas que estão, né, em formação no momento, estão vivenciando uma situação muito singular, que nós não vivenciamos na nossa formação, né? Então, tiveram um processo todo de adaptação, eu falo, né, de uma parcela significativa dos estudantes em cursos presenciais que precisaram se adaptar a um processo, né, de educação mediado pela tecnologia. Que precisaram viver o processo de distanciamento social e, de certa forma, continuar a sua vida, a sua formação. Então, esses profissionais, com certeza, pela bagagem de experiência vivida e pela leitura da realidade onde estão inseridos, eles vão sair com uma bagagem e uma qualificação, na minha opinião, maior. Eu acho que o uso das tecnologias se tornou hoje uma presença essencial na formação, coisa que ainda nós vimos resistindo, né? E eu tenho expectativas de que esses profissionais venham a trazer uma maior qualidade no seu fazer profissional. Fico feliz de estar participando desse momento, mais feliz ainda de estar, né, com uma colega que também é assistente social, né, e de certa forma está nos colocando nesse espaço que muitas vezes é olhado, e eu falo isso com propriedade. Eu acho que o olhar para o terceiro setor, às vezes, para a atuação no terceiro setor, às vezes tem uma resistência, né? Mas quando feito o trabalho profissional com qualidade, com seriedade, foi falado aqui, quando as organizações, elas têm um compromisso, uma missão, né, com o desenvolvimento social, esse trabalho tende a somar. Ele não vai substituir, o Fábio abordou muito bem, ele não vai substituir as ações do Estado, mas ele tende a somar, porque é um compromisso de todos, né, a construção de um mundo melhor. Então, todos que pudermos estar, né, participando desse momento, quem está vivenciando isso na sua formação, eu acho que vai levar uma experiência muito positiva. Tá? Eu não sei se a gente vai ter oportunidade, mas eu já aproveito pelo horário, estou falando, né? Aproveito para agradecer. Eu achei muito interessante, foi muito legal a troca, né? E de conhecer os colegas que estão atuando em outras instituições e a gente trocar figurinhas e seguir. Então, agradeço muito a oportunidade. A gente agradece, professora, muito obrigada. Fábio, você no ano passado lançou seu terceiro livro, né? O Impacto na Encruzilhada. E nele você fala um pouco sobre investimento social privado, que é um tema que você já tem em outras publicações também. Queria saber, você acha que esse tema ele já faz parte das novas agendas no Brasil? Poxa, uma boa pergunta, Mariane. Obrigado. Eu vejo que do que eu estava falando anteriormente, né, eu vejo que, primeiro, assim, as empresas não são obrigadas a fazerem né, a serem investidores sociais, não, mas se querem fazer e jogar esse jogo, que façam bem feito. Esse é o ponto, é uma adesão voluntária. A empresa cria seu instituto, tem lá seu departamento de responsabilidade social, porque entende que aquilo é relevante, é uma forma dela entregar para a sociedade um valor, e ao mesmo tempo, obviamente, não vamos ser ingênuos, é bom para o negócio. Traz reputação, traz indicadores, etc. É uma relação de ganha-ganha, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, mas desde que, aí eu retomo um ponto que a professora trouxe, tem que ter profissionalismo, tem que ter alguém focado 24 horas por dia, olhando para esse tema. Não dá para ser alguém, a tia do café ali que quebra o galho e tal. O voluntariado é bem-vindo, é uma mão na roda muito importante,
Mas, assim, aqui nós estamos falando de uma coisa já profissional, que está encaixada numa estratégia de uma empresa, que tem um olhar, né, mais estratégico, etc. Então, a questão não é obrigatório, mas se for fazer, faça bem feito, porque isso é relevante para a própria empresa que está mantendo, que está fazendo. E aí, só para um ponto, a gente que está nesse lugar, né, tanto eu quanto a Roberto, quem olha de fora, muitas vezes, e aí a gente está falando de terceiro setor. Então, basicamente, as ONGs, que são parceiras de institutos corporativos, em geral, elas enxergam a gente com o olhar da marca da empresa mantenedora. Então, a gente lida com esse dilema no dia a dia, né, que a gente é visto muitas vezes como sendo empresa, quem está de fora, e quem está dentro da empresa nos vê como sendo ONG. Então, a gente vive numa fronteira entre, eu costumo brincar que a gente tem que ter 2 chips, .org e .com, porque toda hora a gente está trocando de chip, e tendo que falar, às vezes, né, dentro da empresa uma língua, fora outra língua, e transitar nesse mundo, e as pessoas acham que isso é algo banal, isso é muito complexo, é muito desafiador, porque não é só uma questão de método, de linguagem, uma questão, no fundo, a pergunta é a quem a gente serve, né? A gente existe para atender a quem? Aos interesses da empresa que mantém essa estrutura, ou aos interesses da quem está lá fora, na ponta, né? E, obviamente, não é uma resposta de sim ou não, né? Mas é uma pergunta que deveria nos guiar o tempo todo nesse trabalho, e aí é assunto para uma outra live, porque é uma longa conversa, mas acho que é só para guiar um pouco essa fala. Obrigada, Fábio. Roberta, para finalizar, a gente queria saber, enfim, no final do mês, tem, acho que 28 e 30, né, vai acontecer a 10ª edição da Semana de Responsabilidade Social da Bancorbras, que é promovida pelo Instituto Bancorbras. Queria saber o que você pode contar para a gente, como é que vai ser o evento esse ano, e pela primeira vez ele vai ser de 100% online, não é isso? Isso mesmo, né? Primeiro, assim, Fábio, muito obrigado, né, por externar, né, o sentimento, né, desses 2 chips que a gente tem, realmente é desafiador. Voltando à questão da Semana de Responsabilidade Social, é um grande orgulho nosso, isso foi uma meta interna nossa, de como a gente não parar os nossos atendimentos, e a Semana de Responsabilidade Social já é tradicional, como você falou, Marina, a 10ª edição. Ela começou no início para disseminar o conceito de responsabilidade social para o público interno das empresas Bancorbras, e tomou uma proporção tão grande que isso extravasou os outros públicos. E a pergunta que vinha é: por que não a gente fortalecer os profissionais do terceiro setor, né, que fazem a responsabilidade social também acontecer? Então, a gente foi migrando para outros públicos nossos também. E a ideia, e aí, pegando muito carona, né, com a fala da Fernanda, agora no final, sobre a importância, como é que o profissional do serviço social vai sair da pós-pandemia, uma das temáticas que a gente ousa falar, eu falo, né, ousadia, qual a importância desse profissional para o terceiro setor. E isso surgiu muito da própria equipe conversando e falando que cada vez menos a gente vê os profissionais se formando, cada vez menos turmas se formando nas universidades. Então, de que forma nós, Instituto, podemos contribuir para a perenidade desse profissional, seja no terceiro setor, seja na iniciativa privada, seja na pública, tem espaço para esse profissional, para onde ele quiser atuar. Isso é muito interessante. Uma outra temática que a gente vem falando, e acho que é mais do que emergencial, é falar sobre a comunicação não violenta, né? Então, a gente levou isso para a votação, e isso vem muito em cast. A gente vive o distanciamento social e nossos sentimentos estão muito mais amplificados nesse momento. De que forma que a gente pode conversar sobre isso, e a gente aprender a lidar com esses sentimentos e a gente conviver melhor, né? Seja na nossa família, seja no meio do nosso trabalho, seja em qualquer área. Então, a gente vem trazendo também essa temática, e uma outra temática também que a gente precisa falar é os impactos ambientais pós-Covid. Então, a gente tem uma parceria muito bacana também com a Fundação SOS Mata Atlântica, então a gente vai trazer esses profissionais para a gente falar. Vai ser 100% online, 100% gratuito, tem limitação de vaga,
Então, quando a gente começar a soltar, acho que é importante o pessoal correr, e eu convido, né, tanto Fábio quanto Fernanda. Fernanda, eu vou te passar essas informações para a gente falar com os universitários também lá da IESB. A gente faz todo sentido ter esse público, e a gente também quer falar para o público juvenil, quem está aí no ensino médio, para a gente conversar sobre a importância desse profissional também. E é isso. E agradecer, né, de antemão, gente, adorei, acho que precisamos ter mais espaços de diálogo, de discussão, e foi tão saudável hoje a gente apresentar diversas visões, muitas vezes convergentes, e necessariamente divergentes, que acho que só assim a gente pode construir estratégias e, tomando a falar da Fernanda, construir um mundo melhor também, né? E agradeço a vocês por tudo. Ah, com certeza. Para a gente também é muito rico ver as visões de vocês. Talvez você e Fábio em posições um pouco semelhantes por estarem, né, em institutos, mas da professora, enfim, eu acho que a troca de experiências torna um momento muito rico, né? Então, mais uma vez, eu agradeço em nome da Profissionais do Texto a disponibilidade de vocês por estarem aqui com a gente. O pessoal que esteve com a gente até agora também, muito obrigada. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, gente.